Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para fazer comentários e trazer informações sobre essa retomada das negociações que começou hoje, justamente no Cairo. Há uma delegação israelense liderada pelo chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interno de Israel, Ronen Bar. Ele está no Egito e essas negociações que ocorrem hoje no Egito, que estavam justamente acontecendo hoje no Egito, elas estão mais focadas do ponto de vista técnico na relação entre Israel e o Egito, no que se refere basicamente à passagem de Rafah e ao corredor Filadélfia. O corredor Filadélfia, lembrando, aquela faixa de mais ou menos 14 quilômetros de extensão que faz a fronteira prática entre a faixa de Gaza e o território egípcio. A passagem de Rafah, que é justamente esse terminal, digamos assim, esse ponto de cruzamento de bens e produtos entre o Egito e a faixa de Gaza, fica justamente nesse corredor Filadélfia e hoje está sob controle de Israel em função dessa ofensiva que Israel leva em Rafah, conduz em Rafah desde meados de maio, desde o início de maio, melhor dizendo. O Egito fechou essa passagem de Rafah. O que está em discussão justamente é a reabertura dessa passagem, que é fundamental para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Na quarta-feira, aí sim, uma delegação israelense vai a Doha, no Catar. Ela vai ser liderada pelo chefe do Mossad, o serviço secreto de Israel, David Barnea, e haverá por lá uma cúpula, uma espécie de reunião de alto escalão, não apenas entre o diretor do Mossad, o chefe do Mossad, David Barnea, mas vai envolver também o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, o diretor da CIA, Bill Burns, e, claro, o chefe da inteligência egípcia, Abbas Kamel. Uma outra questão em relação às negociações foi a surpresa por parte de alguns dos negociadores israelenses, da equipe de negociadores de Israel, a partir da divulgação das chamadas linhas vermelhas por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de forma pública, antes mesmo dessa delegação partir para o Egito no dia de ontem. Ele fez essa declaração no dia de ontem, hoje essa delegação partiu para o Egito, e ele estabeleceu 4 itens, que são as linhas vermelhas, a partir das quais Israel não poderá negociar. Ele estabeleceu que qualquer acordo deve permitir a Israel retomar os combates até que os objetivos de guerra sejam alcançados. Não haverá também contrabando de armas ao Hamas a partir do território egípcio. Não haverá também o retorno de milhares de terroristas armados para o norte da faixa de Gaza, e Israel vai maximizar o número de reféns vivos israelenses que vão ser libertados. Até aí não há nenhum tipo de problema em relação a esses itens, mas o questionamento é por que divulgá-los de forma pública e não de forma privada numa reunião a portas fechadas com a delegação israelense que estava a caminho do Egito. Uma das suposições e uma das críticas que se fazem a Netanyahu, por parte inclusive de equipes, de membros da equipe de negociadores oficiais de alto escalão da segurança israelense, é que Netanyahu está mais interessado e concentra-se em pontos onde pode haver, que mostram dificuldades, que acrescentam dificuldades, e não em pontos onde pode haver progressão, processo a caminho de um acordo que pode ser úteis, pontos que podem ser úteis às negociações. Essa é uma das críticas que se fazem por aqui. Os familiares dos reféns também fazem críticas, dizem que Netanyahu busca ganhar tempo até o dia 24 de julho. Por que essa data é muito importante? 24 de julho é a data marcada para o pronunciamento conjunto de Netanyahu, discurso conjunto de Netanyahu às duas casas do Congresso norte-americano, em Washington, justamente. Uma das críticas que se faz é que Netanyahu estaria tentando esticar o prazo sem tomar decisão nenhuma até 24 de julho. O que acontece na sequência, quando Netanyahu voltará a Israel, no final de julho, o Knesset, o parlamento israelense, entra em período de recesso e só retorna aos trabalhos, às votações no pleno do Knesset, no dia 13 de outubro. Esse é um período de recesso. É claro que as comissões continuam a funcionar, mas não haverá votação. E por que esse ponto é muito importante? Porque não poderá haver, por exemplo, uma moção de desconfiança, um voto de desconfiança por parte da oposição contra o governo de Netanyahu, que poderia levar a uma votação e apresentar um governo alternativo, derrubar o governo de Netanyahu. Essa é uma das explicações pelas quais
Netanyahu estaria tentando esticar esse processo e por isso ele é criticado internamente. Em relação a um ponto fundamental do impasse, só para finalizar, a passagem da primeira fase para a segunda fase, que envolve a libertação dos reféns israelenses, soldados e homens jovens. Enquanto houver essa negociação da passagem da primeira para a segunda fase do acordo, Israel não poderá, segundo o Hamas, retomar os combates. Há vozes que consideram internamente que isso vai amarrar Israel e o Hamas pode empurrar as negociações de forma indefinida. Essa é uma das críticas que se fazem a essa exigência por parte do Hamas. Eram essas as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.